Sejam bem-vindos ao canal Jornada Futebol, onde analisaremos e repercutimos a rodada desse meio de semana do Campeonato Brasileiro. Se for inscrito, ative o sininho da notificação, clique no botão do like para dar aquela moral e nos motivar para continuar trazendo conteúdo para vocês. Sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Na terça, quarta e quinta-feira, rolou a 10ª rodada do Brasileirão, que conseguiu ser surpreendente, tanto pelos resultados, quanto a quantidade de gols. O Cuiabá, que está entre os 4 últimos, recebeu o então líder Corinthians na Arena Pantanal. O Dourado teve um jogo complicado, mas superaram o adversário em casa, com direito à lei do ex, quando Wendel bateu firme no canto esquerdo do goleiro Cássio, 1-0, para confirmar os 3 pontos diante do Timão. Nos jogos da quarta-feira, o América recebeu a equipe do Ceará jogando no estádio Independência. Os mineiros foram surpreendidos pelos cearenses, que venceram a partida por 2-0. Os 2 gols do jogo foram marcados por Steve Mendoza. Em grande fase, o atacante castigou o Coelho, para entrar na lista de artilheiros do campeonato. Mesmo o América finalizando mais e tendo a posse da bola, não foi suficiente para parar o Vozão, que, com os 3 pontos, saltou na tabela, se afastando da zona de rebaixamento. Em Caxias do Sul, Atlético Paranaense visitou o Juventude em busca dos 3 pontos para assumir a vice-liderança. O Atlético saiu atrás depois da falha da defesa, que deixou a bola passar e Jadson não desperdiçou. Só que o Furacão reagiu e aos 47 da primeira etapa, Pablo empatou o jogo. Aos 18, Terán girou em cima do zagueiro, para virar, acabando com a festa do Juventude. Ainda deu tempo para Vitor Bueno fechar o resultado com um gol nos acréscimos. 3-1 Atlético, que dormiu com o segundo lugar da tabela na noite de quarta-feira. Em Goiânia, o Atlético Goianiense não deu chances para o azar e venceu o Avaí no apagar das luzes. O Dragão largou na frente aos 34 do primeiro tempo, quando Gabriel Baralhas resolveu meter um golaço de letra, abrindo o caminho para a vitória. Mas Bissoli também não ficou para trás, quando recebeu pela esquerda, guardou a bola na bochecha da rede no alto da trave para deixar tudo igual, 1-1. Entretanto, Wellington Rato aproveitou a jogada criada pelo time e marcou o segundo, aos 47 minutos da segunda etapa. 2-1, placar final. No jogo dos pressionados, Bragantino e Flamengo fizeram uma partida lá e cá, em busca da reafirmação no Brasileirão. O Braga venceu por 1-0, gol de Luan Cândido de cabeça, aproveitando cobrança de falta de Arthur e desvio de Andréas Pereira. O Bragantino teve gol anulado e bola na trave para liquidar o resultado. O Flamengo teve um pênalti, retirado por impedimento na jogada. A equipe jogou com 1 a mais durante 27 minutos, já que o autor do gol foi expulso por agressão em Mateuzinho. Mesmo assim, o Flamengo não conseguiu e Massa Bruta garantiu a permanência de Barbieri com esta vitória. Situação oposta de Paulo Souza, que deu adeus ao Flamengo após a derrota, encerrando o ciclo de trabalho, com insatisfação por parte dos rubro-negros. Às 9h30 da noite, foi a vez de 2 jogaços acontecerem na rodada. No Maracanã, aconteceu o melhor jogo dessa rodada ou até mesmo do campeonato em 2022. Fluminense e Galo protagonizaram uma grande partida de 8 gols e muitas chances criadas. John Arias aos 18, e Germán Cano aos 29, trataram de abrir 2-0 para o Flusão. Hulk aos 35, diminui para o Galo Mineiro. Porém, Samuel Xavier, 2 minutos depois, fez o terceiro dos cariocas. Jair, no fim do primeiro tempo, e Eduardo Sacha aos 9 minutos trouxeram o Atlético de volta ao jogo, empatando para os mineiros. Mas, com o apoio da torcida, Cano e Luís Henrique, eleito o melhor em campo, voltaram a decidir para dar os 3 pontos ao tricolor do Rio de Janeiro. Placar final, 5-3, no melhor estilo Fernando Diniz. O Galo toma 5 gols no mesmo jogo, que não levava desde 2011. Por fim, Santos e Internacional fizeram um jogo pra lá de agitado. O 1-1 prevaleceu apesar de muitas chances,
com o Santos marcando o primeiro na finalização de Lucas Braga. Porém, o zagueiro Bruno Mendes empatou em outra bonita finalização, que evitou a derrota do Colorado na Vila. O Inter chegou ao seu sexto empate e o Santos ao quarto resultado de igualdade dentro do campeonato. Na próxima rodada, o Santos visita o Atlético Mineiro, enquanto o Inter vai receber o Flamengo no Beira-Rio. Nesta quinta, o Palmeiras enfrentou o Botafogo no Allianz Parque, visando assumir a ponta da tabela em caso de vitória. O Verdão atropelou a Estrela Solitária, tanto em gols, como também em futebol apresentado. Rony abriu a conta após assistência de Gustavo Scarpa, 1-0. Scarpa recebeu dentro da área e não falhou, batida firme para ampliar pro Verdão. Logo depois, Scarpa e Rony apareceram de novo, o meia serviu, e o atacante fez mais um, 3-0 só no primeiro tempo. Na segunda etapa, o líder do campeonato administrou, para no fim, Wesley definir o massacre. 4-0 Palmeiras, que ainda de quebra, leva a liderança nessa rodada. No Couto Pereira, o Coritiba encarou a equipe do São Paulo em busca dos mesmos objetivos, a terceira posição do Brasileirão. O tricolor paulista teve à frente, com o artilheiro Caleri, deixando mais na conta, 1-0. Entretanto, Aleph Manga estragou os planos do São Paulo, marcando o gol de empate, que deixou o Coxa acima dos paulistas, na quinta posição, dentro do G6 da competição. E para terminar a 10ª rodada, Fortaleza e Goiás mediram forças no Castelão. O Fortaleza até saiu em vantagem, com gol de Iago Pikachu, com 13 minutos de jogo. Mas nem isso foi suficiente para parar o artilheiro Pedro Raul do Goiás, que deixou o seu em mais um jogo, garantindo um ponto para os goianos jogando fora de casa. Ao final de tudo, a tabela atualizada do Brasileirão ficou da seguinte maneira: Palmeiras, de volta à liderança, tem 19 pontos. O Corinthians tem 18, na segunda posição. Atlético Paranaense em terceiro e Atlético Mineiro em quarto, possuem 16 pontos. Coritiba e São Paulo fecham o G6 com 15 pontos, seguido pelo Internacional que vem em sétimo com a mesma pontuação. Fluminense e América Mineiro vêm com 14, mais abaixo. 4 equipes vêm abaixo com 13 pontos, são eles, o Santos, o Bragantino, o Ceará e o Goiás. Flamengo em 14º e Botafogo em 15º estão com 12 pontos. O Avaí é o primeiro fora da zona com 11 pontos, mesma pontuação do Cuiabá, que abre a zona de rebaixamento. Atlético Goianiense e Juventude possuem 10 pontos. E o Fortaleza segue na lanterna, com apenas 6 pontos, fechando a tabela do campeonato. Também, nesse vídeo, temos que destacar os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil 2022, com diversos clássicos. Os jogos ficaram assim: Corinthians e Santos vão se enfrentar, com o primeiro jogo na Neoquímica Arena e o segundo jogo na Vila. São Paulo e Palmeiras, com a primeira partida no Morumbi e a segunda no Allianz Parque. Bahia e Atlético Paranaense, primeiro em Salvador, e o segundo em Curitiba. Atlético Goianiense e Goiás, com o Esmeraldino decidindo em casa. Fortaleza e Ceará, em que o Vozão fecha com o mando de campo. Fluminense e Cruzeiro, com a Raposa decidindo em Minas. América Mineiro e Botafogo, partida que será definida no Rio de Janeiro. E Atlético e Flamengo, que terá definição no Maracanã. Este foi o vídeo de hoje. Se você gostou, se inscreva no canal para ajudar este canal a crescer e não esqueça de deixar o seu like. Um forte abraço e até a próxima.